Fala galera, beleza? Sou o Carlos e no nosso vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer o update de dados dentro de um banco MySQL utilizando o servidor Node. Bom, aula passada nós fizemos o insert desses dados, tá? Todos os dados que eu tinha na minha tabela eu apaguei, tá? Deixei a tabela em branco para a gente atualizar, cadastrar dados novos e atualizar dados novos, beleza? Então, o primeiro passo que nós iremos fazer é cadastrar uma pessoa nova, tá? Que eu já não tenho mais, então eu vou cadastrar de novo para ficar tudo certinho, do zero. Tinha muita informação já no nosso banco. Então, eu vou criar uma new request aqui, vai ser do modo post. Vou dar aqui um clientes, vou passar aqui um array, né? Igual a gente já viu na aula passada. Se você quiser adiantar o vídeo também, que você já tem dados, pode adiantar. Vou só cadastrar aqui rapidinho. Então, ó, cadastrei aqui os dados, tá? Tem uma informação já salva. Vou cadastrar mais uma para vocês entenderem o porquê. Cadastrei duas pessoas, beleza? Maria e o Carlos. Agora eu vou buscar essas informações aqui, vou criar uma request nova e vou dar um send. Repara que toda vez que eu dou um get, ele traz os dois. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa aula, antes de atualizar os dados, é poder trazer só uma informação, certo? Por quê? Quando a gente vai fazer a atualização de dados em um sistema, geralmente a gente aperta em um nome, geralmente a gente aperta num botão, e esse botão vai para uma página, ou esse botão ele abre uma página nova, alguma coisa, e traz só aquela informação que a gente precisa, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, quando eu passar aqui na URL, por exemplo, /2, ele vai trazer só a Maria. Se eu colocar /1, o Carlos, beleza? Se eu não passar nada, traz os dois de novo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, eu venho aqui no seu select, ó, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma variável chamada filtro, que vai ser vazia. Vamos colocar o seguinte, ó, se, se existir o parâmetro ID, ou seja, existe, quer dizer que eu vim aqui em cima ó, e passei um /1, tá? Para pegar esse ID aqui em cima, a gente utiliza sempre rec.params.id, tá? O ID aqui, no caso, é por causa desse ID aqui. Se aqui for nome, ó, então para pegar eu tenho que colocar nome aqui embaixo, beleza? Bom, se existir, eu quero que a minha variável filtro seja igual a where, certo? ID é igual. E aqui, ó, eu vou concatenar com o mais. Lembrando que está fora da aspas, ó. rec.params.id. Beleza? Então é o seguinte. Existe o ID, então monta esse filtro para mim. Eu poderia, galera, colocar esse if aqui, fazer dois select, mas ia ficar muita coisa. Então eu abrevio isso aqui bem mais fácil, bem mais rápido, tá? E aonde que vai esse filtro aqui? Tá? Esse filtro aqui, ó. Esse filtro, ele vai ser passado aqui nesse SQL, tá? Então aqui, ó, eu coloco mais filtro, beleza? Então ficou isso aqui no final, ó. Select from confirmados, onde ID é igual a 1, tá? Porque esse daqui, ó, nada mais é do que o filtro, tá? Que tá escrito errado, por sinal. Aí. Beleza? Então, bem simples, tá? Eu vou só formatar o código aqui e ele vai quebrar algumas coisas, ele vai mexer um pouco. Então, só um minutinho, ó. Format document. Ó, beleza? Formatei o código aqui para ele ficar mais fácil de você visualizar, ele dá alguns espaços também, fica bem melhor para entender o que a gente fez. Então, vamos testar. Vamos vir aqui no get, /1, send. Opa, deu um errinho aqui. Ah, tá, ficou tudo junto, ó. Confirmados, where ficou junto. Por que que ficou junto? Porque não deu espaço aqui, ó. Aqui tem que dar um espaço. Olha lá, trouxe só um. Se eu colocar 2,
traz só o 2. Se eu tirar, traz os 2. Então tá funcionando perfeito. Agora vamos fazer o update, que é o objetivo principal mesmo dessa aula. Ó, aqui também quebrou, tá vendo? Ficou diferente, mas isso é normal. Cadê? Aqui, ó, put. No put, nós teremos também uma variável chamada SQL, que vai ser igual update confirmados, que é o nome da minha tabela, set, e aqui eu vou passar o nome dos campos, que são esses campos aqui, ó. Vou copiar eles, pôr ele aqui, e vou colocar assim, ó, igual, interrogação, vírgula, espaço, beleza? Por que eu coloco interrogação? O interrogação, isso aqui é uma questão de segurança, tá? Quando a gente vai trabalhar com formulários, a gente nunca passa a informação direto na query. A gente sempre faz com que o nosso framework, vamos dizer assim, monte aquela informação de uma forma segura. Então eu coloco interrogação. Do jeito que está aqui, ele vai atualizar todos os dados que eu tenho no meu banco. Ou seja, se eu mandar lá Joana, por exemplo, os dois usuários vai ficar como Joana. Então eu tenho que especificar que eu quero atualizar por ID. Para fazer isso, eu coloco um where aqui, ID é igual a interrogação também, beleza? Então já tenho a minha query montada. Agora eu vou montar os valores que vêm do meu formulário. Para fazer isso, eu vou pegar o que já tem pronto aqui, ó, e vou só fazer algumas alterações, tá? Vou pegar o values aqui, vou colar ele aqui dentro. Você deve estar se perguntando, por que que eu não estou utilizando, deixa eu diminuir isso aqui, por que que eu não estou utilizando o for each? Porque eu não vou atualizar 2 dados de uma vez. Eu posso cadastrar 10 pessoas de uma vez, mas eu não vou atualizar 10 pessoas de uma vez, pelo menos não aqui no nosso sistema, tá? Já que eu não vou fazer isso, então eu posso tirar esse array e esse daqui também de baixo, tá? Ficando desse jeito. Já que eu não estou utilizando o element, então eu tenho que passar os dados que vêm do meu formulário. Para fazer isso, rec.buddy, o nome do campo. Prontinho. Só que aí entra um detalhe importantíssimo. Aqui, ó, eu tenho que passar na ordem da tabela. E aqui eu também tenho que passar na ordem que está aqui, ó. Tá? Qual que é a última informação? ID. Então aqui eu coloco rec.parameters.id. Beleza? Aí, uma validação. Se não existiu o ID, caso aconteceu alguma coisa, a pessoa tentou acessar direto e não passou o ID, eu tenho que mostrar um erro na tela. Então, se. Aí eu coloco o sinal de negação. A exclamação, ela informa a negação. rec.parameters.id, ou seja, não tem o ID na URL. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o put, o get e o post. Eu vou criar só aqui uma request nova para vocês entenderem essa parte. Vou colocar aqui o put. Então, ó, o put, eu tenho que passar um ID para falar quem que eu estou atualizando. Quando isso não acontecer aqui, ó, ele tem que mostrar para mim na tela uma mensagem de erro. Então, eu vou colocar assim, ó, eu vou parar o código, vou dar um throw, eu vou falar assim, ó, é necessário ter um ID para atualizar os dados. Beleza? Se não, continua aqui para baixo. Vamos ver se está funcionando. Ó, no put, não estou passando nada, dá um send, olha lá, deu um erro que ele mostra um HTMLzinho para mim, é necessário ter um ID. Se eu passar aqui o 1, por exemplo, /1, aí ele vai vir e vai fazer esse processo aqui para mim, tá? Aqui, ó, eu também vou copiar o connection, porque o connection é basicamente a mesma coisa. Então, copia, cola aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, que os dados foram atualizados com sucesso. E aqui ele exibe também o formulário, que são os dados que eu acabei de mandar, beleza? Vamos ver se está funcionando? Vamos vir aqui no put. Aqui eu tenho 2 usuários, ID1 e ID2. Eu vou mudar o ID2. Vou colocar ele, né? Deixa eu copiar o post aqui. Como eu vou atualizar só uma informação, eu não preciso desse array. Eu preciso só do JSON aqui, ó, tá? Então vou vir aqui no Buddy. Eu vou colocar assim, ó. Usuário atualizado. Observação atualizada. O telefone eu vou colocar aqui 96963636. Vai ser um adulto e 0 crianças. Vamos ver? Opa, deu erro. Vamos... Ah, tá. Não está formatado. Vou formatar aqui. Eu acho que deve ser isso.
Opa, não é isso. Vamos ver o que deu de errado aqui. Update confirmados, ele passou todos os dados, mas ele repetiu os dados, ó. Por que ele repetiu os dados? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá. Ele repetiu os dados, ó, porque eu copiei o connection aqui de cima, certo? O connection de cima, ó, ele tem um array dentro de um array. E eu passei aqui certinho. Só que o de baixo aqui, ó, é só um array. Então eu não posso ter esse conchete aqui, ó. Tá? É só values. Vamos ver? Olha lá, usuário atualizado. Aqui são os dados do formulário que eu mandei. Aqui é a mensagem. Agora, vamos verificar se o usuário 2 ele foi atualizado? Vamos vir aqui, ó, colocar /2 e dar um send. Olha lá, ó, usuário atualizado. Mas será que é ele mesmo? Vamos exibir todos agora. Olha lá, Carlos e usuário atualizado. Eu não tenho mais a Maria, beleza? Então é assim que a gente faz uma atualização de dados, né, utilizando aí o nosso Express no nosso servidor Node em uma tabela MySQL. Espero aí que vocês tenham entendido. Valeu e até a próxima!